Graça e paz, família, tamo junto pelo reino. Viemos aqui para lhe fazer uma pergunta. Aonde está o seu coração? Saul, o seu coração estava no trono, mas Davi, o seu coração estava na presença. E a pergunta que nós viemos fazer aqui para você é: e o seu coração? Aonde que ele está? Aqui é o pastor Henrique. E aqui é a pastora Michele, e nesse canal nós vamos falar tudo sobre o reino de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, vai narrar dizendo em que Saul, ele recebe um direcionamento da parte de Deus que tinha que destruir o povo. Saul, ele resolve fazer da forma dele. Sim. E aí é onde está o problema. Por quê? Ele cometeu falha, assim como todo ser humano, ele vai falhar, ele vai errar no dia a dia. Perfeitos, né? Porém, a pergunta que não quer calar é o coração de Saul. Onde que estava o coração de Saul? Porque lá no versículo 30, o versículo vai dizer: então disse Saul. Ele começa bem: pequei. Só que ele começa a falhar. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. O coração de Saul aqui ele é revelado, porque Sim. ele reconhece que ele falha, mas ele está preocupado com as suas vaidades diante do povo. Sim. O que o povo pensa dele. Me surgiu uma dúvida, eu como pastor, qual tem sido a minha preocupação nesse tempo? Será que eu estou preocupado com a minha vaidade, com a minha reputação, diante de erros que eu vou cometer? Muitos templos lotados. Porém, será que o nosso coração está inclinado para onde? Para pessoas, para o material, para o monetário? Ou será que o nosso coração está diante do Deus que tem todo o poder? E a gente vai perceber, Henrique, uma diferença assim, muito gritante. A diferença não está na postura deles, porque ambos erraram. Saul desobedeceu uma ordem, mas Davi desobedeceu um mandamento. O que vai nos diferenciar? Onde está o nosso coração? 2 Samuel, capítulo 12, Davi, ele é repreendido por Natã. É quando ele comete adultério com Betseba. E nesse momento o profeta, ele vem para repreender. A gente vai perceber atitudes semelhantes, mas muito distintas ao mesmo tempo. O texto, ele vai me deixar claro que Davi, ele estava no trono, mas o seu coração não estava no trono. Diferente de Saul. Porque quando ele é repreendido, ele também confessa, mas qual a intenção do meu confessar? Será que o meu confessar é porque eu já sei que fui pego, mas eu preciso manter a minha posição? Ou eu sei que eu errei e eu preciso manter a minha posição em Deus? Eu aceito essa repreensão e quero mudar? A gente percebe que Davi tem a preocupação de não perder a presença de Deus. A gente já vai aprender nesse ponto que aonde está a nossa preocupação revela aonde está o nosso coração. A gente vai perceber que quando Davi ele é confrontado com o seu erro, diferentemente de Saul, que está preocupado com as pessoas, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer sobre ele. Será que eu vou deixar de ser rei? Será que eu vou perder essa minha posição de visibilidade, de autoridade? Davi em nenhum momento pede essa validação. Pelo contrário, em Salmos 51, versículo 11, ele diz assim: não expulses de mim a tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi, em nenhum momento, está preocupado se vai perder a sua posição, o seu cargo, o seu título. Davi está dizendo assim: de tudo que eu posso perder, eu não posso perder a tua presença. Então, no momento onde a gente é exposto, que a gente é confrontado, aonde é revelado aquilo que a gente precisa mudar, porque nós somos seres humanos, nesse momento a nossa preocupação ela vai ser revelada. E a revelação da nossa preocupação também vai revelar junto aonde está o nosso coração. Então a gente vê dois reis, dois homens de Deus, e que num determinado momento, no auge do seu reinado, porque a gente vai perceber que Davi está no auge do seu reinado, é quando está o nosso ministério bombando, quando tudo está dando certo, a gente erra, é nesse momento que Deus vai nos levar para um lugar, Henrique, dizer assim: aonde verdadeiramente está o nosso coração? Porque a verdade, o nosso coração é enganoso e a gente quer se enganar. A gente quer dizer para Deus assim: não, Senhor, eu estou fazendo só por você. Não tem a ver comigo. Sim. A gente se engana, Sim. A gente quer se enganar. Mas quando a gente se depara com algumas situações, é que verdadeiramente aquilo que está em oculto passa a ser revelado. A grande verdade é que a gente, quando a gente é exposto, a gente não quer se arrepender e dizer assim: Senhor, pode tirar
tudo de mim. Quando a gente é exposto, a gente revela aquilo que está dentro de nós, né? Esse contraponto de Saul e de Davi, ambos são expostos, não? Ambos são confrontados. Sim. E ambos revelam o seu coração. Saul, o texto, versículo 30 do capítulo 15 de 1 Samuel, ele deixa claro, ele enxerga que ele errou. Sim. E a gente conhece, biblicamente, a gente sabe, como lá em Provérbios, tu vai ver em 1 João, tu vai ver em Tiago, em outros textos, que nós precisamos confessar o nosso pecado, o nosso erro. Nós precisamos, isso é bíblico. E Saul, ele faz isso. Pequei. E aí, diante disso, Saul, ele dá continuidade. E aí é onde está o problema. A gente precisa entender o que as nossas declarações, aonde elas querem chegar. Porque os dois fazem declarações de confissão do seu pecado, mas a diferença é que a declaração de Saul tinha um fim e a declaração de Davi tinha um outro fim. Então, assim, a verdade é que a gente pega essa câmera, a gente pega um telefone e a gente faz declarações semelhantes. Todos nós declaramos sobre o reino de Deus, todos nós pregamos sobre Cristo. Aonde a gente quer chegar com essa declaração? E esse ponto Deus é que sonda o nosso coração. Será que a gente ministra, será que a gente prega declarações lindas sobre a palavra? Mas essa declaração, eu quero chegar aonde com essa declaração? Saul confessa, mas a declaração dele é: eu não posso perder o meu status, eu não posso perder aonde eu cheguei. Davi faz a mesma declaração. Pequei, mas a declaração de Davi, eu não posso perder a tua presença. Então, tudo que a gente faz, né, a Bíblia vai dizer que nós nos movemos por ele. Será que isso é uma verdade? Será que tudo que a gente faz é pela presença de Deus? Ou, no fundo, é tudo sobre nós, né, e não sobre ele? Vale salientar, como você falou um pouco antes, Davi, ele estava no auge. No auge, né? O reinado dele estava bombando, né? Digamos assim. Então, assim, ele tinha condições financeiras, né? Ele tinha uma estrutura ampla, igreja cheia, igreja lotada, onde o auge do ministério esteja lá em cima. A minha pergunta é se nós estamos dispostos a agir como Davi, quando o profeta vir nos apontar, né? Cara, eu errei. Eu vou me arrepender, que eu perca o reino, que eu perca tudo. Mas a presença, eu não abro mão. A gente vai ler Salmos: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Davi entendeu muito bem que tudo que ele tinha a ver com Deus. Não adianta ele tentar guardar o reino dele se o Senhor não guardasse, não o sustentaria. Sim. A sua nação, o seu reinado seria bem sucedido se o Senhor fosse o Deus daquela nação. Saul não tinha entendido isso, ele estava achando que era sobre ele, sobre a sua capacidade, sua beleza, sobre a sua força, e ele não entendeu que o processo, que se Deus se retirasse do meio, não conseguiria ser bem sucedido. Nos nossos ministérios, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nós fazemos coisas para promover na força do nosso braço. Sim. Com medo de perder coisas, se a gente não entendeu. A verdade é que nós, Henrique, não entendemos que se ele não estiver no meio, se ele não estiver no centro, não vai prosperar. Então Davi, muito inteligentemente, falou assim: não adianta eu me manter no trono se o Senhor não estiver, porque na verdade eu não vou estar no trono se o Senhor não governar comigo. Verdade. Então, às vezes a gente está tão preso com medo de perder tantas coisas e a gente não entendeu que se o Senhor não guardar, se o Senhor não sustentar, não adianta, não vai prosperar. Davi viveu um tempo de experiências com o Senhor muito lindo antes da plataforma. Davi viu a manifestação de Deus quando ninguém enxergava ele matando o urso e o leão. Ele conhecia quem era Deus. Sim. Eu acho que o que vai diferenciar muito no nosso chamado, na nossa vida como crente, quando Deus nos posicionar em alguns lugares, é o tanto que a gente conhece de Jesus, o tanto que a gente conhece desse Deus, o quanto que a gente se relaciona. Eu acho que o que falta em nós, a gente tem muito conhecimento, a gente tem muito conhecimento dessa letra, a gente é muito teólogo, a gente é muito sabichão, mas a gente conhece pouco de Deus. Não de uma letra, mas de um relacionamento. Porque quando a gente é submetido a alguns processos, a gente revela que a gente acha que é sobre nós. Sim. Então, assim, eu chego a pensar que a gente vê pessoas fazendo um esforço, se movimentando sobre a sua força. E isso gera cansaço. Verdade. Isso gera cansaço. Então, fracasso. Exato. Né? Porque tu vai ver líderes, eu vou falar da minha classe,
os pastores, tu vê pastores que estão se cansando, que estão fazendo esforços desnecessários, porque estão se movimentando conforme as suas forças. O grande erro é achar que estamos por cima. E a gente fica com medo de reconhecer os nossos erros, de se arrepender, Sim. de confessar e deixar esse pecado. No versículo 30, existem 3 pontos cruciais. O primeiro ponto, ele começa bem. E você talvez começou o seu ministério bem, liderando bem. Pô, pequei. Ele começou bem, ele faz uma declaração linda, mas depois ele vem, eu vou contextualizar, diante da igreja, diante da minha comunidade, diante daqueles que me veem, e no auge, né, diante da rede social, eu preciso ser validado, eu preciso ser reconhecido. Sim. Esse processo está errado. A gente não precisa ser reconhecido por homens, pelo contrário, nosso coração, a nossa mente, ela precisa estar em Jesus. E você vê ministérios, pessoas, líderes inchados hoje, porque, infelizmente, estão preocupados consigo mesmo. Lugares cheios de pessoas, mas vazio da presença de Deus, né? E Saul, ele vem e fala, preciso ser reconhecido diante dos anciãos, preciso ser reconhecido diante do povo de Israel. Só que no final desse versículo, ele traz algo que para mim, Michele, é algo que me deixa chocado. Ele vira para Samuel e fala assim, Samuel, eu preciso ser honrado diante desse povo. No final ele vira e fala, Samuel, vamos lá, preciso voltar contigo, andar do teu lado, as pessoas precisam ver eu andando do teu lado. E a gente vai ver pessoas que estão preocupadas em andar ao lado de pessoas que têm uma boa reputação, onde cometeram-se erros. E depois ele fala, para adorarmos o teu Deus. Ou seja, não é o meu Deus, é o teu Deus. Querendo usufruir daquilo que fluía da vida de Samuel, porque ele sabia que da dele já não fluía mais nada, né? Exatamente. Mas o que me preocupa, além disso, é que ele não tem um reconhecimento que é o meu Deus. Deus de Saul era ele mesmo. Porque quando a gente não permite ser governado pelo Senhor e quando o nosso coração não está na sua presença, a gente passa a ser o nosso próprio Deus. Exato. Saul está dizendo assim, vamos adorar o teu Deus, porque na verdade o Deus de Saul era ele mesmo. Lá em 1 Samuel 22, a gente vai perceber que Davi, ele tem... No 23, na verdade, Davi tem várias oportunidades. Quando Saul está dormindo e o povo fala que quer matar ele, ele pega a espada e o vaso de barro. Davi, quando está na caverna e tem a oportunidade de matar Saul. Mas sabe o que eu acho lindo? Davi já tinha sido escolhido por Deus há muito tempo e carregava a presença há muito tempo. Davi era tão desprendido de título, porque o que importava é o que Deus ungiu e o separou para fazer. Então, ele não estava realmente preocupado em apressar o reconhecimento humano sobre aquilo que Deus já tinha liberado sobre ele. Porque se ele quisesse, ele poderia estar no trono pela força do seu braço, Sim. acabando com Saul. E tem um texto lá em 1 Samuel 23:9 que ele fala para o povo assim, não mate, o Senhor mesmo se encarregará. Ele está dizendo assim, se o trono do Senhor vai ser estabelecido, o governo do Senhor vai ser estabelecido através da minha vida, eu não preciso fazer força. Eu não preciso arrumar um meio, eu não preciso tirar ninguém para me colocar nesse lugar. O próprio Senhor vai se encarregar disso. Davi, em todo momento assim, eu quero estar no lugar que o Senhor me colocar. Se a vontade de Deus era que ele fosse rei, Deus iria estabelecer. Então, quando a gente entende o nosso coração é a presença de Deus, a gente não disputa lugares, a gente não vive em competições, Sim. a gente não tenta se sustentar por network, a gente não tenta se sustentar pelos nossos meios, nossos benefícios, montando estratégias. O próprio Senhor, ele vai estabelecer isso nas nossas vidas. E pego o trecho do que você falou, onde ele teve diversas oportunidades de matar Saul, mas ele não o fez. E vou trazer para nós nos dias de hoje, Sim. onde existem diversas vinganças. O povo de Deus está confundindo justiça com vingança. Davi, ele teve a oportunidade e, olhando aos nossos olhos, Saul queria matar Davi. Muitos de nós vamos dizer assim, cara, se ele quer me matar, eu vou matar ele. Tem justificativa, né? Eu tenho argumentação para fazer isso. Mas o coração de Davi, ele é surreal. Verdade. Nós precisamos ter o coração de Davi. O coração de quem entende que por mais que Saul esteja errado, eu não tenho autorização,
eu não tenho direito de ir contra alguém que está como rei do povo de Israel. Se Deus que separou, Ele mesmo se encarregará de tirar. Porque Exatamente. o trono, o dono do trono é o Senhor. É. O lugar que nós estamos, a unção que foi derramada sobre nossa vida não tem a ver com a gente. Davi recebe uma capacitação, o azeite quando é derramado sobre a cabeça dele, ele é capacitado por Deus e a partir daquele momento ele recebe o Espírito Santo. Sim. Tudo que nós temos, toda a capacidade, tudo aquilo que o Senhor derrama sobre nós, os nossos dons, tem a ver com a presença de Deus. E a gente está lutando por manter estruturas, posições, cargos, visibilidade, e não entendemos que tudo isso é sustentado pela presença de Deus. E Davi, ele vai nos dando provas, diferente de Saul, que começou muito bem e terminou muito mal. Davi, na sua conduta, errou, aprendeu, cresceu, sofreu consequências, mas já perceber que o seu coração não mudou. A gente vê ele quando tem oportunidade de apressar o seu processo, mas ele entende que precisa aprender para ser submetido àquele lugar, e se Deus disse que ele seria, Deus o colocaria. Davi não queria dizer assim, eu estou nesse lugar porque eu me coloquei nesse lugar, Deus vai me colocar nesse lugar. Exato. E também você vai perceber que quando ele tem o seu filho, e o seu filho tenta tomar o seu lugar, ele foge. Eu vejo um Davi que nunca quis disputar trono. E isso eu falo, uau. Ao contrário de Saul, que tentava disputar o trono com Davi, porque entendeu que ele ocupava um lugar, mas na verdade não estava mais ali sendo aprovado pelo Senhor, e ele queria por todo custo permanecer ali. Davi já era rei no coração de Deus, e mesmo assim não disputava trono. Quando ele descobre que o seu filho toma o reino, ele foge. E eu achei lindo esse texto, 2 Samuel 15, Henrique, versículo 26, fala para o Senhor assim, se porém disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, Senhor, faça de mim como bem parecer aos teus olhos. Davi está dizendo assim, Senhor, ele tomou o meu lugar lá e eu não vou disputar. O que eu quero saber? Se o Senhor ainda se agrada de mim. Se eu ainda sou teu escolhido, e eu digo assim, eis-me aqui, faça em mim o que bem parecer ao Senhor. Se é me retirar do trono, se é me manter no trono. Senhor, a minha preocupação é o que o Senhor pensa de mim. Sim. E o que o Senhor tem para mim. Uau, Davi não briga. Quantas vezes nós brigamos por posições, títulos, status. Somos líderes de um departamento e quando o outro faz aquilo que seria o nosso dever, a gente está brigando, fazendo questão. Davi mostra, Senhor, eu só quero te agradar. O que eu faço é uma consequência daquilo que o Senhor me escolheu. Uau, eu preciso ter esse coração. Tu vê uma preocupação com a presença. Com a presença. E acho que o grande erro que temos cometido nos dias de hoje é exatamente isso. Precisamos nos preocupar mais com a presença. É isso. Estamos entrando na igreja, estamos adorando, a qual a presença não está naquele ambiente muitas das vezes. Adoramos dizendo que é Deus, mas na verdade queremos ser adorados pelos outros. Exato. Aonde o principal, o mais importante, Davi vai nos ensinar que é a presença. É isso. Eu posso perder. Gente, isso é difícil. Na teoria, a gente declarar isso, né? Isso é muito fácil, né? Da boca aqui para fora, mas na prática é complicado. A gente pode perder bens materiais, a gente pode perder tudo, mas não perder a presença. Cara, isso é surreal. É uma maturidade que Davi alcançou de uma forma extraordinária. O coração dele não estava no que ele tinha, ou no que ele construiu, nem quem ele era. E nem quem ele era, mas sim no Deus a qual o colocou naquele lugar. Porque ele entendia que a presença que colocou, o Deus que colocou ele naquele lugar, cara, ele poderia ir para qualquer outro lugar com aquela presença, porque ele ia estar bem, era mais do que suficiente a presença dele. Né? Tu vai ver outros homens de Deus, como Paulo, lá no livro de Filipenses, né, capítulo 4, a qual ele narra, é Deus quem me fortalece. E é isso que importa. Nós precisamos nos preocupar. Você que faz parte do reino de Deus, você que é filho de Deus, você precisa entender. É tempo da gente se preocupar mais com a presença. Estamos nos preocupando com tudo e com todos, mas não estamos nos preocupando com a presença. No reino de Deus, a primeira coisa e mais importante que precisamos nos preocupar é com a presença. Você precisa priorizar
a presença. A presença ela precisa estar em primeiro lugar. Muitas das vezes nós estamos preocupados com o que temos, com o que queremos. Mas é um tempo, nós como filhos, nós como servos de Deus, nós como pertencentes ao reino de Deus, sim, nós precisamos nos preocupar com a presença. Tem gente aí indo para a igreja, voltando, pregando, cantando, fazendo diversas coisas dentro da igreja, mas a preocupação não tem sido a presença. A nossa preocupação precisa ser ela, que você perca tudo, né? Que você erre, reconheça que errou, mas que você não perca a presença, porque sem ela você não é nada. Nós não somos nada. Que a nossa oração seja que o que mais importe nas nossas vidas não é um lugar de destaque, nem aquilo que Deus possa nos proporcionar, mas sim estar no centro da vontade de Deus. E essa vontade de Deus que vai nos posicionar naquilo que Deus tem para nós. Então eu quero que você pense, eu quero que você reflita nessa palavra, e que você seja abençoado, e que os nossos corações venham estar no centro da vontade de Deus, e que o Senhor ocupe o trono do nosso coração. Se você faz parte do reino de Deus e essa palavra falou contigo, nos ajude a divulgar. Nossa preocupação é a presença. É que a presença entre dentro da sua casa. Que você ouça esse vídeo, talvez no caminho do seu trabalho, com seu fone de ouvido, por onde você passar. O nosso desejo é propagar o reino de Deus. O nome do canal é Tamo Junto pelo Reino. Ninguém faz nada sozinho. É isso. Então, eu, a pastora Michele, nós estamos aqui juntos e com você nós vamos proclamar o reino de Deus. Eu e você, nós vamos ser instrumentos para propagar o reino de Deus nessa terra. Então, gente, tamo junto pelo reino.